Ele apareceu, tomou a maldição, a dívida pagou-se em mim, pecado abundou, mas que contradição, nele a graça superabundou. Ao cair da tarde veio ao meu encontro, mas embaraçado me escondi, iludido pelo orgulho de querer ser Deus. Me enganei, tropecei, caí. Então me vi molhado de suor. Quando saí para trabalhar, a esperança era promessa que de Eva nasceria que a serpente iria esmagar. E enfim, ele apareceu, tomou a maldição, a dívida pagou-se em mim, pecado abundou, mas que contradição, nele a graça superabundou. Ele apareceu, tomou a maldição, a dívida pagou-se em mim, pecado abundou, mas que contradição, nele a graça superabundou. Eu me vi molhado de suor quando saí para trabalhar. A esperança era promessa que de Eva nasceria que a serpente iria esmagar. Ele apareceu, tomou a maldição, a dívida pagou-se em mim, pecado abundou, mas que contradição, nele a graça superabundou. Enfim, ele apareceu, tomou a maldição, a dívida pagou-se em mim, pecado abundou, mas que contradição, nele a graça superabundou. Ele apareceu. Olha, gente, eu costumo falar que a melhor notícia é a palavra de Deus. Eu estou nesta hora, mais uma vez, neste dia, é a terceira vez, hoje, que eu quero falar do amor de Cristo, que certamente a melhor notícia é a palavra de Deus. Eu quero, desta feita, conversar um pouco sobre um texto sagrado que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, do versículo 7 e o versículo 8. O texto sagrado diz assim: todos os rios correm para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver e nem os ouvidos de escutar.
Você já percebeu que nós humanos produzimos muito? Produzimos demais. Eu estou agora produzindo esta live. Algumas pessoas vão olhar, gostar, outras pessoas não vão gostar. Eu toquei uma música de Ramon Souza, que fala, o nome da música é O Canto de Adão, né? Deixa eu ver aqui o nome da música. Eu peguei aqui o nome da música, A Canção de Adão. Ele fala sobre a Canção de Adão, que é uma produção muito bonita. Então nós humanos não nos cansamos de produzir. É como se falta alguma coisa em nós, é o que o texto diz. Falta alguma coisa em nós humanos, que nada nos sacia. Nada em absoluto. Uma pessoa tem um pensamento de fazer algo, que não é errado, né? Isso é o que move a Terra, é o que move o universo. Às vezes eu fico pensando que um dia o ser humano vai estar em apuros, e muitos humanos já estão em apuros, por conta que a tecnologia está tomando o nosso lugar, né? Então muitos seres humanos estão sem fazer quase nada porque a tecnologia está tomando o lugar do ser humano. Mas o fato é que o ser humano ele é insaciável. Todos os filósofos, né, os existencialistas, como Nietzsche, né, e outros mais, eles brigaram, eles discutiram isso, sobre essa questão do ser humano, da existência humana. E o texto sagrado diz que todas as atividades humanas geram cansaço. O Salomão, quando escreveu este livro, ele estava num estado de grande tristeza em sua alma, ele estava em confusão. Muitos teólogos, doutores, falam que Salomão, quando escreveu este livro, ele escreveu numa perspectiva de um homem que tinha se afastado de Deus, de um homem que tinha buscado todos os recursos que a terra o deu para ser feliz, ele não conseguiu. E ele fala uma série de coisas que ele experimentou, mas ele não conseguiu aquilo que ele procurava. Então, esta necessidade, esta insensatez nossa, humana, é que nós estamos em busca de algo que nós não conseguimos achar. Nós não temos condições de achar. O que é que nós procuramos tanto? Por que o homem luta tanto? Por ter poder, por ser, por aparecer, por estar. Por que o homem busca tanto? Porque o homem, ele perdeu isso. E isso, ele pensa que a felicidade está naquele objeto que ele almeja. E quando o homem chega lá, ele viu que não era nada disso. É tudo vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Por quê? Porque o principal, que é Deus, o homem tornou-se uma oposição ao próprio Deus. É interessante, nós humanos, que há um paradoxo em nós, humanos, eu não estou falando como humano, todos nós humanos, é um paradoxo muito grande. Nós não queremos Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, nós não queremos Ele. Nós temos ojeriza dele. A nossa natureza adâmica não gosta de Deus. Ela tem ojeriza de Deus. Mas este mesmo ser não quer o Deus verdadeiro, mas quer um Deus. Ele quer um Deus de alguma forma. Por isso os homens constroem os seus deuses. E isso irrita muito os ateus. Os ateus ficam muito irritados, porque não somente do cristianismo, mas a maioria da raça humana, ela é enfeitiçada, ela é afeiçoada por divindades. E o ateísmo odeia tudo que se chama divindade. Mas há uma necessidade nossa de Deus. Nós não queremos o Deus verdadeiro, nós não conseguimos achá-lo,
por nós mesmos, mas queremos um Deus. E nós humanos, fabricamos um Deus. Mas por que nós fabricamos um Deus? Ou por que fabricamos deuses? Qual a razão de nós fabricarmos deuses? Qual a razão das nações fabricarem deuses? Qual a razão das comunidades fabricarem deuses? Se nós formos a um local bem longínquo, que haja aborígenes, que não tenham acesso a nós, que nós, entre aspas, nos chamamos de civilizados, suponhamos que nós vamos a uma civilização muito à parte, que não tenha acesso a nós, que nos julgamos melhores. Eles estão lá sozinhos e lá eles fabricaram os seus deuses. Eles têm lá suas divindades, têm lá a sua liturgia, seu culto. Por que nós humanos fazemos isso? Porque há em nós uma necessidade de Deus. É como se o paraíso perdido está nisso. O paraíso perdido está nisso. Então nós lutamos de alguma forma. Já no nosso mundo, os homens se desprenderam de Deus do ponto de vista religiosamente. Então, eles buscam a paz, a felicidade em coisas, em movimentos, em objetos, em desvaneios, em crack, cocaína, maconha, uísque, cerveja, carnavais, futebol. Pessoas que são idólatras mesmo. Eles amam mais o futebol, mais o seu time do que qualquer coisa. Filhos, isso é idolatria também. Mas é uma necessidade do preenchimento da alma. Porque a questão não está no físico, precisamente, mas está dentro de si, dentro do ser. Essa necessidade que procura satisfazer. Aí pessoas buscam na arte, na filosofia, elegem pessoas, filósofos, como um ser muito especial. É a necessidade de Deus. E aí o texto diz assim, olha, toda atividade humana gera cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver e nem os ouvidos de escutar. Ou seja, os homens não encontram paz, felicidade, sentido da vida. No fim, não há sentido. Não traz sentido. Então, para a vida, só pode dar sentido aquele que criou a vida, que gerou a vida, aquele que deu a vida. Esse é que traz o sentido. E a vida, quem dá sentido é o próprio Deus. Deus se revela dizendo que Ele é o Criador. Deus se revela dizendo que fez o homem com um objetivo especial. Nós temos um objetivo especial. Tudo neste mundo tem um objetivo. Né? Os que acreditam na evolução acreditam que isso tudo é fruto de uma explosão cósmica, de uma explosão impensada, sem um ser por trás. É algo do nada, uma explosão. Interessante que essa explosão é muito organizada, né? Mas quem traz sentido à vida é aquele que criou a vida, que é Deus. E ele se acusa dizendo assim, que nos fez com objetivo. Qual a razão? Eu gosto muito da pergunta do Catecismo de Westminster, a pergunta primeira do Catecismo, que diz assim, qual o fim principal do homem? A pergunta primeira do breve Catecismo. Qual é o fim principal do homem? Qual é a razão principal? Qual a razão? Eu estar aqui, você está aí. Qual a razão da existência? Qual a razão do respirar? Qual a razão do pensar? Do existir, dessa consciência da existência? Qual é a razão? Qual é a razão da vida? Se a vida terminasse no cemitério, a vida seria uma piada de mau gosto. A nossa essência, as nossas entranhas, a nossa consciência, a nossa alma denuncia, mesmo sem entender os mistérios, mas denuncia que nós, humanos, não fomos criados simplesmente para isso.
morrer e acabou. Quando nós olhamos para o universo, hoje nós temos esse conhecimento, para o universo, quando nós olhamos para a física, a química, a biologia, que os médicos descobriram, os cientistas descobriram, quando nós olhamos para todo esse mecanismo, nós entendemos que a morte é intrusa em tudo isso. Quando nós olhamos para nós mesmos, para o gozo da vida, porque a morte ela quebra o coral, ela quebra o tempo, ela destrói sonho, ela não espera, ela não tem coração, ela não respeita ninguém, ela apenas entra em nossa casa, entra em nossa vida e daqui a pouco já não existimos mais, sem nenhuma compaixão e misericórdia. Aí a nossa consciência diz não fomos feitos para isso. Não se termina simplesmente no cemitério. A nossa alma diz isso. E a Bíblia já vem falando, anunciando, desde o princípio. E Jesus mesmo, ele diz, eu sou a vida. Então a pergunta é, qual o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal, ou seja, a razão principal, é glorificar a Deus. É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a razão nossa de estarmos aqui é conhecer aquele que nos trouxe a este lugar. É reconhecer, é se derramar diante dele, é procurar o Senhor, é buscar o Senhor. Isso é contra a nossa natureza adâmica, porque a nossa natureza adâmica ela foi contaminada pelo pecado. O pecado nos distanciou de Deus. Então essa natureza mora em nós. E ela não gosta de Deus. Ela tem medo de Deus, ela acha Deus intruso, ela acha que Deus quebra o sentido da vida, ela acha Deus arbitrário. Por que muitas pessoas não querem saber de Deus? Porque as pessoas acham Deus arbitrário, acham Deus intrometido, que destrói os nossos sonhos, que destrói a nossa brincadeira, né? Nós estamos num mundo de entretenimento, que destrói o nosso entretenimento, que inibe as nossas paixões, as nossas lascívias, né? Os nossos desejos carnais. Esse Deus vem para isso. E nós contemplamos pessoas sendo transformadas e até dizendo assim, virou um ET. Não quero saber disso, não. Quero saber disso. Eu tenho medo disso. Eu quero viver a vida. Eu não quero ser preso. Eu tenho medo disso. Eu sou livre. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Essas pessoas todas estão sendo enganadas. Porque, na verdade, a liberdade está em Jesus. Jesus disse, olha, conhecereis a verdade, e é a verdade vos libertará. Agora, existe também um outro paradoxo em nós, é que nós queremos a verdade, mas ao mesmo tempo amamos a mentira. Nós vivemos num mundo de fantasia. E fantasia não é simplesmente para as crianças, não. As crianças, elas aprendem fantasias com aqueles que são os seus tutores, que somos nós. Né? Coisas lúdicas, mas nós somos essas crianças. Quem constrói os brinquedos são as crianças? Não, quem constrói os brinquedos somos nós. Quem constrói os filmes de fantasia, de Homem-Aranha, Superman, Homem de Ferro, né? Um homem que mata 20 pessoas de uma vez, um homem que tem uma força descomunal, que destrói, carros que voam. Quem constrói? Fantasia, mentira. Nós gostamos disso, nós amamos isso. Amamos notícias falsas. Então nós temos medo da verdade, nós temos medo de Deus. E nós vivemos uma vida insaciável, de medo, de angústia, de fantasia, enganando os nossos sentidos.
Não estou dizendo que é errado assistir um filme, você tendo consciência que aquilo é... Eu já me cansei. Digo, não tô a fim de me encher de tanta mentira. Eu gosto mais de uma coisa realista, né, que me faça ver como me ver como ser humano, como um ser finito, miserável, pecador, que precisa desta graça dioturnamente de Jesus. Então, eu quero voltar-me para a questão da paz, a questão da satisfação de vida, da alegria, do sentido da vida. Somente Jesus traz sentido à vida. Somente Jesus traz segurança à vida. Somente Jesus traz sentido, traz realidade às nossas almas. Devemos correr aos pés de Jesus. Nada vai satisfazer a gente. Nada vai encher a nossa alma de paz, de alegria. Eu fico pensando como este mundo consome droga. De todos os tipos. Como este mundo consome droga. Por que consome droga? Porque as pessoas consomem tantas drogas. E às vezes nós temos até medo de falar, ou talvez somos constrangidos a ficar calados. A razão, meu Deus. E quando não é uma droga ilícita, é a droga lícita. É a droga que nos tira da realidade. O vinho nos tira da realidade. O uísque nos tira da realidade. A bebida forte nos tira da realidade. E há muitas pessoas que entraram nessas e não conseguiram sair. Há milhares de pessoas que são ébrias, que são alcoólatras, né? Porque o seu organismo tornou-se viciado. Mas milhões de pessoas bebem socialmente todo final de semana que não consegue encarar a vida real mesmo, de forma real. Aí no final de semana foge, porque quer paz, quer sentido, quer alegria, quer prazer. Mas o prazer, a vida está em Jesus, não está no esposo, na esposa, nos bens, não está na filosofia, na educação, na ciência, não está em nenhum objeto, não está em nenhum ser, não está no time de futebol, não está em nada. E veja que tudo isso é lícito, nós temos. Esposo, esposa, torcemos pelo time, termos coisas, sermos proprietários, tudo isso é lícito, absolutamente. Mas o primeiro lugar que traz sentido à vida é Jesus, é Deus. É Deus que traz sentido à vida. O pecado nos tirou da presença de Deus. O pecado tirou o jardim de Deus de nós. Mas Jesus colocou um jardim em nós. Tem uma música que fala isso, eu gosto dessa música, que Jesus colocou o jardim em nós. Jesus disse assim, olha, eu vos dou a minha paz. Eu não vos la dou como o mundo vos dá. Eu amo esse texto. A paz que eu vos dou, ela não depende de álcool, não depende de bebida forte, não depende de ter, de ser. É a paz perene, é a paz santa. Esta paz. O profeta diz assim, esta paz. E o profeta Abacuque, né? E nós cantamos assim, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que sejam roubadas dos currais as ovelhas, todavia eu espero no Senhor. Devemos esperar no Senhor. É no Senhor que nós temos a alegria perene, que o mundo não dá, ninguém pode dar. A ciência não pode dar. A filosofia não pode dar. Os pensadores não podem dar. Somente Jesus, que Ele morreu, ressuscitou e está aqui, e está aí, e está em todo lugar presente. Ele disse, buscais-me-eis
quando buscar de todo o coração, e acharei. Invocai o Senhor enquanto está perto. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, se Ele quiser, até amanhã, para o louvor da glória de Deus. Busque o Senhor. Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. A Igreja Presbiteriana de Estância fica na Rua Gomes Bessa 124, aqui em Estância, Sergipe. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, aos domingos, às 18 horas, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. 18 horas e 30 minutos. Você e toda a sua família são nossos convidados especiais. Até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém.